Beleza. Bom, gente, a gente fez esse convite, né, super especial, já venho conversando há um tempo com as meninas, né, tanto... Eu não sabia no Instagram com quem que eu conversava, mas eu estava conversando com as duas, até trocar o WhatsApp com a Raíssa, né? Então, a gente fez essa parceria. Algumas coisas, assim, que eu acho importante a gente deixar claro, para quem não conhece as meninas, elas têm um Instagram que chama Aroma das Gêmeas, e tem conteúdo muito bacana. Por que eu pensei nelas? Por que eu falei, cara, seria muito legal trazê-las para que a gente pudesse conversar dos óleos essenciais nos cuidados pessoais? Porque as pessoas têm muito essa questão ainda de como usar os óleos essenciais apenas, né, para problemas de saúde ou questões físicas. Então, descobrir uma possibilidade dentro, né, dos cosméticos, de como utilizar isso para você, para sua beleza, para sua pele, eu acho que abre aí mais um campo de oportunidades, tá? E o segundo ponto, assim, que o porquê das meninas, elas não trabalham com os óleos essenciais da doTERRA, tá? Elas não são consultoras, elas são consumidoras, né? E elas são pesquisadoras da área, né, dos óleos essenciais. Elas vão se apresentar, falar das profissões e tudo, mas a gente chamou para trazer também esse viés da aromaterapia voltado para uma aromaterapia baseada em ciência, né? Que não é coisa, não é um cheirinho, não é um aroma, né? Não tem princípios ativos, tem composição química, e a gente quer trazer algo mais fundamentado para vocês a partir de então, tá? Um outro ponto que eu acho importante deixar bem exemplificado, a maioria das pessoas aqui nos conhecem, né? Sabe que eu e a Aline, nós somos consultoras da doTERRA, nós somos parceiras, somos irmãs também, não somos gêmeas, mas nós somos irmãs, e a gente toca aí o negócio da doTERRA, estudamos também, eu sou psicóloga, mas tenho a formação em aromaterapia, né? Mas esse viés tão embasado que vocês têm, eu acho que vai ser legal trazer essa visão de fora para a gente. Esse ponto importante que eu acho que é bacana trazer, como tem muita gente que utiliza os óleos essenciais da doTERRA, tem os consultores aqui, pode, né? E às vezes a gente também faz indicação dos blends para as questões, né, de pele, de cabelo. Hoje a gente não vai falar dos blends da doTERRA, tá? A ideia mesmo é trazer os óleos, as propriedades de alguns óleos para finalidades específicas dentro do que vocês trouxeram mais aí nas enquetes do Instagram, lá do nosso grupo de clientes, tá? Mas a gente não vai falar hoje de Salubelle, a gente não vai falar desses blends que normalmente a gente indica nos protocolos. A gente pode deixar isso para uma outra oportunidade, tá bom? Aline, você quer complementar, falar alguma coisa? Não, já falou tudo, é isso. Está muito feliz. Muito obrigado, meninas, por ter aceitado o convite da Liana. Eu não conhecia o Instagram, a Liana que me apresentou, gostei muito, muito bacana o material que vocês postam, então de parabéns. E obrigada às pessoas que estão se permitindo aí estar com a gente nesse momento. Será a primeira, espero que teremos outras oportunidades. É verdade, é isso, meninas. Eu sei, vocês vão falar aí, né, da função de vocês, mas eu sei, né, que a Samara estava trabalhando até agora mesmo, eu sei que vocês têm uma rotina pesada, então muito, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui com a gente, dedicando esse momento, tá bom? Obrigada, a gente também agradece a oportunidade e a confiança, né? A gente vai compartilhar com vocês o material que a gente, né, produziu para hoje, e aí a gente já começa se apresentando. Tá todo mundo conseguindo ver? Deixa eu expandir ele, que a Aliane já me deu aulas aqui hoje de Zoom. Ela pediu para expandir aí. Deixa eu ver se vai. Aí. Isso, deu certo. Então, ótimo. Então, esse é o nome do nosso curso, né? Só para vocês já conhecerem. Essa sou eu.
Gente, eu sou a Samara. A minha formação principal, né, digamos assim, e primária, que eu sou enfermeira desde 2013. E isso é muito especial porque hoje eu consigo, na área da aromaterapia, vincular muita coisa ao que eu aprendi na minha graduação, né? Hoje isso me favorece de alguma forma, né? E é bom juntar esse conhecimento. Eu costumo falar assim nas aulas que o nosso corpo, ele é totalmente, parece que ele é feito para receber as plantas, né? Os compostos de plantas. E cada vez que a gente estuda mais o corpo, o nosso corpo humano, e a gente vai falar um pouco sobre autocuidado, e a gente se conhecer nesse aspecto, mais a gente vê que tem uma ligação muito forte com a natureza. E eu também, né, às vezes a gente fica assim de falar, mas eu também já fiz um mestrado, né, pela UNB, terminei em 2018. Na época foi com doenças neurológicas e medicamentos relacionados às doenças neurológicas. E a gente agora está já desde um tempo, né, já nessa área da aromaterapia. A gente também tem formação na área de aromaterapia, a gente estuda muito, assim. Eu acho que é uma coisa que faz parte da nossa rotina, é estudar. Cada vez que a gente estuda, a gente descobre possibilidades, na verdade, muito maiores de autocuidado e de aplicação em todas as áreas da nossa vida com a aromaterapia. E a gente fala que os óleos essenciais é um caminho sem volta. Depois que você começa a usar os óleos essenciais, você não consegue mais que isso não faça parte da sua vida. E é isso um pouquinho que a gente vai compartilhar com vocês hoje. E eu sou Raíssa, sou bióloga desde 2013, a gente formou, né, no mesmo ano. Desde então, eu sou professora de biologia e sempre fui apaixonada, né, pelas plantas. Trabalhei também 2 anos na Embrapa, e aí foi quando eu tive a grande oportunidade de trabalhar com cromatografia e espectrometria de massas. Isso me abriu as portas, assim, literalmente, para análise de componentes químicos. E desde então eu comecei, né, a pesquisar mais sobre isso. E a partir do mestrado que foi específico, né, com óleos essenciais de plantas do Cerrado, foi quando o meu mundo, assim, clareou, para que realmente a gente aliasse, né, a enfermagem, a área médica, né, com as plantas medicinais. E foi o grande propósito que a gente encontrou, né, de trabalho juntas, apesar da gente, né, ter outro emprego, né, mas a gente conseguiu aliar isso, porque, como a senhora falou, é um caminho sem volta. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre cuidados pessoais, né? Mas não tem como falar sobre cuidados pessoais, principalmente nós mulheres, que valorizamos muito a nossa pele, né? E essa Samara vai trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão anatômica da pele, porque às vezes a gente precisa compreender um pouco, pelo menos, né, sobre essa estrutura, né, do epitélio, para conseguir entender como que os óleos essenciais funcionam, então, nesse grande órgão, né? Isso. Quando a gente fala assim de pele, isso tem tudo a ver com, né? Não tem nenhum homem aqui, né? Eu acho que só tem. Tem. Acho que eu vi um Júlio César. Júlio. Mas até os homens hoje, né? A gente fala assim, pelos nossos maridos, por exemplo, eles bem vaidosos. Então é uma busca que a gente tem tido cada vez mais, né? Por cuidar da nossa pele. E quando a gente fala de pele, vocês vão ver que a gente vai associar o cabelo também, porque a pele é o fato de ter pelo, né? Que seria o cabelo, mas a gente trata como pele, mesmo sendo a região do couro cabeludo. E é muito interessante quando a gente estuda a pele em si, porque a gente consegue ligar isso à absorção dos óleos essenciais. E o que tem a ver, né? A nossa pele, assim, primeiro que a gente tem que... Primeiro, assim, a diferença, né? A gente tem partes da pele que elas são mais finas e partes da pele que elas são mais grossas. E como que a gente diferencia isso? Onde a gente tem pelo em qualquer parte da região da nossa pele,
essa é uma pele mais fina. E o que isso quer dizer? Que à medida que a gente aplica óleos essenciais, seja de alguma forma diluído ou puro, esses óleos essenciais têm uma facilidade de entrar nessa pele por ter pelos e entrar também na corrente sanguínea, porque quando a gente aplica óleo essencial em qualquer parte da nossa pele, ela tem uma possibilidade, pode ser que ela fique ali naquela região local, mas ela tem uma possibilidade de ultrapassar essa barreira, porque isso é uma barreira de proteção, e entrar no nosso sangue, os compostos químicos conseguirem entrar no nosso sangue. E como que eles entram no nosso sangue, né? Esses compostos químicos dos óleos essenciais, eles têm uma ligação que a gente chama de óleo, apesar de não ser, assim, especificamente um óleo, mas é porque ele tem características de óleos mesmo. Eles têm que se ligar a algo oleoso também, eles têm afinidade por um sebo, digamos assim, uma linguagem mais popular, uma gordura, para ele conseguir ser transportado. E onde está esse sebo, né? Está na oleosidade da nossa pele, né? Em qualquer parte que a gente produz óleo, algumas pessoas produzem menos, porque tem peles mais secas, e outras pessoas como nós, né? Que a gente sofre um pouco mais por ter peles oleosas, cabelos oleosos, mas a gente tem uma produção de maior quantidade de sebo, que a gente fala, por conta de glândulas, né, que estão ali. Mas tem uma teoria muito legal que uma das formas, porque a membrana das nossas células, elas têm, digamos assim, óleo, né? Elas têm lipídio, tem uma camada de lipídio. Mas uma forma, que é uma teoria, é que no nosso fio de cabelo, na raiz do nosso pelo, eu não sei se vocês já tiveram, assim, a curiosidade de arrancar um fio, se vocês não tiveram ainda. Quando tiver assim, claro, se você quiser olhar para assim, direto na luz, arranca um fio e olha bem na raiz dele, vocês vão perceber que tem uma massinha branca bem na raiz dele, que é o que a gente... essa massinha branca é um sebinho, né? É uma camada de gordura. E os óleos essenciais também conseguem se ligar nesse sebo que está na raiz dos nossos pelos e cabelos, né? Que a gente fala pelos de forma geral, e conseguir aí atravessar essa barreira até chegar na nossa corrente sanguínea. E isso é muito, assim, interessante, né? A gente, pode passar, a gente conhecer dessa forma, né? Então, assim, a nossa pele, ela foi feita também para receber substâncias. Tanto que existem muitas medicações, assim, eu falo de forma sintética, né? Se eu trabalho em ambiente hospitalar, tem várias medicações que são aplicadas por meio da pele. Então, ela é uma forma de receber medicação também. Então, a gente também considera a aplicação de óleos essenciais como também uma terapêutica. E como a Aliane falou no início, também é uma possibilidade, né, que a gente não pode descartar isso, não só como tratamento de doenças, mas também como possibilidade de rejuvenescer, de melhorar a nossa aparência, né, diminuir até possibilidades aí de desequilíbrios que a gente possa até adquirir usando os óleos essenciais, que é a gente vai trazer algumas possibilidades hoje, e com estudos, né? Quando a gente falar de algum estudo, pode passar. Não igual, por exemplo, eu vou falar de um estudo aqui, não se preocupem. Se alguém tiver dúvida em relação ao estudo em si, vocês podem perguntar, tá? Porque às vezes a gente traz a gente tenta trazer de uma forma mais simples, né? Só para clarear e para provar, na verdade, que isso já tem evidência científica. Mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, vocês podem nos perguntar. E olha que legal esse estudo. Esse estudo ele é antigo, mas o que ele mostra para a gente? Ele foi feito com óleo essencial de lavanda, foi aplicado, né, diluído a 2%, e no óleo vegetal. E o que ele mostrou? Isso foi em seres humanos. Quando vocês veem essa curvinha, ele subindo, né? Quer dizer o quê? Aqui embaixo eu tenho um tempo. Com 5 minutos que esse óleo essencial de lavanda foi aplicado na pele dos seres humanos de forma geral, dos participantes, dos voluntários,
Com 5 minutos, isso já foi encontrado na corrente sanguínea. É muito rápido. É tipo assim, você aplicou, pensa que daqui a 5 minutos, essas substâncias, as substâncias, né, dos óleos essenciais já vão ser encontradas no seu sangue. E com 20 minutos, ele atingiu um pico, ou seja, não ultrapassou esse pico. E o que isso quer dizer? Que existe também uma margem de segurança de enviar essas substâncias para o nosso sangue. E a pele, ela funciona exatamente com essa função, que é de uma barreira de proteção. Que por mais que até é o que a gente vai ver no outro estudo, que aconteceu exatamente o contrário. Com o salicilato de metila, que é uma substância, é um composto de 2 óleos, que seria o intergreen e a bétula doce, né? Eles têm mais de 90%, os dois têm mais de 90% de salicilato de metila. Foi o contrário, a pele não jogou essas substâncias na corrente sanguínea, ela ficou retendo essas substâncias ali. E isso tem 2 pontos também. Um é que a pele está sendo eficaz em não jogar uma quantidade grande de substância no sangue, como forma de proteção, que é o que ela serve também para a gente. E o outro é que, por isso, a gente precisa ter cuidado com a diluição, as concentrações das fórmulas, das formulações, das misturas que a gente gosta, né, de fazer no nosso dia a dia, seja de creme, óleo, enfim. Por quê? Porque se essa é uma substância, a gente não tem estudos para falar de todos os óleos essenciais existentes, né? Seria excelente, mas a gente tem um exemplo de que o salicilato de metila não foi jogado todo na corrente sanguínea, ficou retido na pele. E isso pode causar uma maior probabilidade de uma reação adversa. E que por isso que a gente fala muito sobre concentração, é sempre ideal a gente começar com baixas concentrações e ir fazendo esse teste nas nossas peles para saber até como ela vai responder, né? Perfeito. E aí, isso aqui, gente, é uma tabelinha que o Serran, eu não sei se vocês já ouviram falar, que hoje a gente tem como referência mundial, não é aqui no Brasil, ele é americano, em segurança de uso dos óleos essenciais, ele tem um livro enorme, né? Mas ainda não está em português, está em inglês, né? Mas quem tem aí aptidão com inglês, é um livro interessante, ele fala de todas as possibilidades de uso dos óleos essenciais e de risco, de aplicação, do que pode, do que não pode. É fantástico esse livro dele. E aí, o que ele traz para a gente? Que a gente vai tirar como base, toda vez que a gente for fazer uma formulação, e a gente vai trazer receitas aqui para vocês, e dosagens para a gente ter mais ou menos um parâmetro, a gente vai tomar como critério uma média de que o que eu coloco na minha fórmula de concentração de óleo essencial, de quantidade, a minha pele vai conseguir absorver cerca de 10% daquilo. E por isso, pensando nesses 10%, isso é um parâmetro para uma média de todos os óleos essenciais, pode ser para mais ou para menos, ele traz como máximo de concentração para a pele, para a gente utilizar de forma rotineira, 5%. Então, se eu vou preparar um creme, se eu vou preparar um óleo, a gente gosta muito de fazer um sérum facial, e eu vou fazer a introdução de óleos, eu sempre vou fazer o cálculo para, no máximo, 5%. Existe a possibilidade, ele traz possibilidade de extrapolar esse valor, por exemplo, para 10%, 12%, por exemplo? Existe, mas quando é para uso eventual, por exemplo, uma pomada, né? Uma pomada analgésica, você não vai usar todos os dias uma formulação ou alguma coisa que seja ali, que você vai usar eventual, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Por quê? Porque senão essas substâncias elas vão se acumulando no nosso corpo e a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo excretar, o nosso corpo consegue excretar essas substâncias por meio da urina e por meio das fezes. Perfeito. Então, se a gente for pensar nas formulações, né? A Samara falou aqui exatamente sobre essa questão da porcentagem. A gente fez até uma aula na nossa jornada e explicamos sobre a questão das interações medicamentosas.
E quando é que elas ocorrem? Quando esse percentual ele é maior do que 5%. Então, quando a gente fala de um creme, de uma loção, de um sabonete, shampoo, desodorante, a gente vai estar usando todos os dias. Dependendo do sabonete, quantas vezes você toma banho, às vezes 2 vezes ao dia. Um sérum a gente às vezes usa, eu particularmente uso 2 vezes ao dia. Ou seja, eu não posso ultrapassar essa margem de segurança. O ideal seria 2%, né? Para um produto que eu vou estar utilizando ali todos os dias, às vezes 2, 3 vezes ao dia. Mas uma pomada, um gel, não. Eu vou usar ali numa lesão, numa dor específica, aí eu posso, né, ultrapassar essa margem de forma que eu tenha um tempo determinado e uma área determinada. Então, a gente vai trazer aqui os cálculos mais ou menos para vocês, né, logo à frente, para vocês terem uma noção de quantidade de gotas, em quantos ml, tá? Podem ficar tranquilos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os temas que vocês pediram, né? Primeiro, sobre a queda de cabelo. A queda de cabelo, é importante a gente, né, frisar que são várias causas. A gente não tem uma causa específica. Claro que vai depender de caso a caso, né? A gente pode falar da alopécia, que a calvície, ela pode ser genética, às vezes ela tem a alopécia areata, que é aqueles que vai formando tufos, né, buracos, mas a gente também tem a queda de cabelo, que é uma queda de cabelo mais comum, está relacionada ao estresse, está relacionada à ansiedade, que é muito comum, principalmente em mulheres. Eu acho que nessa pandemia, talvez a gente tenha vivido isso, né? Muitas mulheres, né? Homens também viveram, assim, talvez com maior intensidade, uma queda de cabelo, que foi, né, como consequência do isolamento social, das angústias, né? Dos problemas, das preocupações que a gente tem vivido durante essa pandemia. E o que a gente trouxe aqui? Alguns óleos essenciais que eles podem auxiliar a gente no combate dessa queda, né? Que o principal hoje, se a gente for pesquisar, o principal óleo essencial hoje é o óleo de alecrim, quando fala de queda de cabelo. Mas a gente tem que ficar alerta quando fala de grávidas, porque o óleo de alecrim quimiotipo, né? Que é do tipo com um componente majoritário cânfora, ele não é indicado para grávidas, então a gente só ficar atento em relação a isso. O alecrim, a gente vai trazer até um estudo muito interessante sobre ele, que é específico para alopécia, mas ele hoje é muito indicado para queda de cabelo. Ele pode ser usado no shampoo, pode ser usado ali, às vezes, até na hidratação que a pessoa for utilizar, né? A gente vai trazer a tabelinha de diluição para vocês ficarem tranquilos. E a lavanda é um ótimo cicatrizante, né? Ele é um estimulador também de colágeno, tem estudos já comprovando a lavanda como estimulador de colágeno. Então, assim, se tem um óleo que vocês podem usar também tranquilamente, é a lavanda. O óleo essencial de hortelã-pimenta é um óleo extremamente interessante, por quê? Porque ele aumenta a circulação sanguínea. No nosso couro cabeludo, então, ele vai agir como um estimulador da corrente sanguínea, ou seja, isso vai ativar a formação de novos fios ou produção mesmo de mais fios, né? Isso, então, a gente trouxe aqui alguns óleos essenciais específicos. Isso aí, só para assim, esclarecer, quando a gente for utilizar o hortelã-pimenta, que como a Raíssa falou, assim, uma chave, assim, para utilizar nos cabelos, porque se ele aumenta a circulação sanguínea, ele vai aumentar o suporte de nutrientes que a gente precisa para o crescimento do cabelo saudável, isso é importante, né? Mas só para esclarecer que é sempre bom investigar, no caso, assim, como o público de vocês são clientes, sempre perguntem, né? Para a pessoa, se quando ela vai usar no cabelo, se ela tem algum tipo de ferida, de descamação, porque como a gente viu, a pele ela é uma barreira. E o óleo especificamente de hortelã-pimenta, a gente sabe, porque quando a gente inala, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar os olhos, porque ele causa ardência nos olhos, né, por conta da composição química dele. Então, da mesma forma, a atuação dele no couro cabeludo. Se a pessoa tem
algum tipo de ferida, que existe muito, né? Descamação, que é um rompimento ali de alguma forma da pele, essa barreira está exposta. Então, existe um risco, se a pessoa utilizou hortelã-pimenta, de ela ter uma ardência e uma irritação no couro cabeludo, que é melhor não utilizar até o couro cabeludo estar totalmente íntegro. Perfeito. E então, como utilizar? Assim, o ideal é utilizar num óleo carreador, né? Coisa que a gente chama de uma base carreadora. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas não se limita a eles, né? Eu não coloquei, por exemplo, aqui o óleo de coco, mas tem um óleo de coco, por exemplo, que é da doTERRA, que vocês acho que estão bem acostumados, que ele é fracionado. Então, ele é um óleo muito leve. Mas, em geral, o óleo de coco ele é bem denso. Por isso que eu não coloquei aqui. Pode obstruir. Que pode obstruir. Então, eu coloquei óleos carreadores que são mais finos, mais leves. Por quê? Porque eu não sei se vocês já fizeram alguma hidratação no cabelo com óleo de coco, até para lavar, para tirar o óleo de coco, é difícil. Por isso, eu coloquei algumas opções de óleos mais leves, né? O óleo de mamona, que alguns conhecem como rícino, de amêndoas doce, o de linhaça e o de semente de uva. Você pode utilizar esses óleos que a gente citou aqui de forma pura? Pode, até porque, principalmente quando o cabelo está muito oleoso, que ele já produz automaticamente, né? O corpo já produz um sebo, né? Por isso que nosso cabelo vai ficando sujo, né? Mas isso é uma proteção da nossa pele. Só que esse sebo, ele pode auxiliar a entrada, como a Samara falou, dos óleos essenciais. Mas o ideal é utilizar diluído numa base carreadora. Por quê? Porque você vai perder menos óleo essencial, porque ele vai volatilizar muito mais rápido se eu não utilizar ele numa base carreadora, né? Ele vai evaporar muito mais rápido. Então, o ideal é que seja realmente diluído. Então, esses óleos essenciais, eles podem ajudar tanto na queda como no fortalecimento dos fios. E esse estudo ele é fantástico, porque dois grupos foram avaliados. Um grupo que utilizou o minoxidil. Aqui está o resultado da sua busca. Esse celular é uma bênção, ele fala sozinho. Desculpa, gente. Então, esse estudo ele avaliou o minoxidil, a aplicação do minoxidil em um grupo e do óleo essencial de alecrim, que é o Rosmarina officinalis, né? O nome científico. E o interessante é que ele avaliou para um tipo específico de alopécia e 6 meses depois da utilização desse óleo essencial, os pacientes que utilizaram o óleo essencial de alecrim tiveram o mesmo crescimento capilar do que quem utilizou o minoxidil. Só que, então qual que é a vantagem disso, já que você está falando que teve o mesmo resultado? A vantagem é que a gente está falando de um produto natural e um produto que, aparentemente, que a gente não tem relatos de efeitos colaterais. Já o minoxidil, e se você ler a bula dele, existem vários efeitos colaterais descritos na bula. Ou seja, é uma opção super saudável, viável e natural de crescimento capilar e de combate à alopécia, né? Só para lembrar que o alecrim ele não é indicado para pessoas hipertensas, tá bom? Porque ele tem uma tendência a aumentar a pressão arterial. Então, sempre perguntar. Se for para pessoa... Oi? Tem alguém com áudio aberto. Pessoal, feche os áudios, por favor. Então, é sempre importante a gente investigar se a pessoa tem hipertensão, é melhor diminuir, às vezes, a concentração para não interferir no aumento da pressão arterial. Isso. Então, vamos falar um pouco sobre o brilho, né? A gente colocou aqui alguns óleos essenciais que podem ser utilizados para dar um brilho. O óleo, eu coloquei aqui o óleo essencial de laranja, mas em geral os cítricos eles têm essa grande vantagem. Até porque provavelmente ele vai quebrar um pouco desse sebo, né, do nosso cabelo. E, consequentemente, um brilho maior. E o óleo de laranja, tanto a laranja doce como a laranja amarga, eles são impressionantes, né, nesse sentido,
porque eles são ricos em limoneno. São dos cítricos que tem os que têm maior quantidade de limoneno são eles. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, você vai fazer um finalizador, né, de cabelo, lavou seus cabelos, quer fazer um finalizador com esses óleos. É muito interessante, porque ele vai dar um brilho maior ao cabelo. O óleo essencial, por exemplo, de camomila romana, ele também é extremamente interessante, porque, não sei se vocês, a mãe de vocês, não sei, os avós, diziam para usar óleo de camomila romana para clarear o cabelo, né? Um chá, né, de camomila romana. Então, ele tem essa capacidade ali de clarear os cabelos, né? De dar um brilho maior aos nossos cabelos. Ylang Ylang, então, gente, pensa no óleo que a gente é apaixonada. Esse óleo, tanto ele como o de gerânio, eles auxiliam a gente no combate da oleosidade. Então, às vezes a gente, nossa, mas eu vou passar óleo, pode ser que ele aumente a oleosidade, né? Mas ao contrário, por quê? Porque os óleos essenciais, eles têm esse nome de óleo, mas as características físico-químicas dele não são de óleos graxos mesmo. Eles só foram assim chamados porque eles não se misturavam com água. Mas se a gente for comparar as características químicas dele com o óleo, os óleos graxos mesmo, por exemplo, um óleo de soja, os óleos aqui que a gente citou de coco, na verdade, eles não têm nenhuma característica desses óleos, né? Por isso que a gente fala assim, que pode utilizar esses óleos essenciais, que eles não vão aumentar a oleosidade, pelo contrário. Tanto o de Ylang Ylang como o de gerânio, eles, na verdade, vão controlar essa oleosidade. Então, se quiser, por exemplo, diluir aí no álcool de cereais, que não irrita a pele, né? Pode utilizar, por exemplo, como um finalizador, em uma pequena porcentagem ali de óleo para o cabelo, por exemplo, um óleo de argan, ou até um óleo, se você quiser, um óleo fracionado de coco, né? Mas em pequena quantidade, só para finalizar, você vai ter aí grandes vantagens e benefícios. O de cedro também, que é um ótimo óleo para aumentar o brilho do cabelo. Aqui a gente só vai ficar aqui alerta em relação ao óleo essencial, por exemplo, de laranja. Os óleos cítricos, né? A gente já sabe que eles não podem, né, ser utilizados antes de se expor ao sol, por conta das características, né, que a gente chama de fototoxicidade. Ou seja, pode causar queimaduras, manchas na pele, né? E a gente não quer isso. Por isso, se for utilizar, por exemplo, um óleo essencial de laranja, utilizar à noite, né? Ou se você realmente não fosse expor ao sol. Se você for utilizar de dia, é melhor utilizar o de camomila romana. E esses dois óleos, interessante do Ylang Ylang e do gerânio, é porque quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente tem que entender que eles não têm ação só no couro cabeludo. Por exemplo, se eu estou utilizando no cabelo, a gente recebe as indicações terapêuticas deles no couro cabeludo, que é ali a ação local, mas a gente também acaba inalando e, de alguma forma, indo para correntes sanguíneas compostas, a gente também é beneficiado com outros benefícios, né, redundante, de todos eles. Então, por exemplo, o Ylang Ylang e o gerânio, eles têm uma ação de controle hormonal. E uma das causas, por exemplo, de queda de cabelo, de excesso de oleosidade, né, de produção excessiva de óleo, elas têm relação com a produção desregulada de hormônio, por exemplo. Então, além disso, do efeito local em relação ao brilho e maciez, e eu falo, gente, isso aqui, gente, é experiência própria, viu? Também não é só o que está nas evidências, não. Depois que eu passei a utilizar os óleos essenciais no shampoo, porque eu gosto de usar no shampoo, que eu acho que é uma forma ali intensa de local, mas pode ser usado de outras formas, a qualidade, digamos assim, do meu cabelo mudou drasticamente. E assim, às vezes as pessoas, cada um tem um tipo de cabelo diferente, e às vezes as pessoas olham assim, uma pessoa que tem cabelo liso não tem problema, mas cada um vive suas limitações em relação ao seu tipo de cabelo. E hoje, assim, depois que eu passei a inserir, que a minha mistura, eu gosto de utilizar lavanda, hortelã-pimenta, e Ylang Ylang eu ponho 5 óleos, mas é só utilizar, você pode usar, misturar, fazer a mistura, mas desde que você não ultrapasse a concentração.
e o hortelã-pimenta, né? Mas 2 que eu gosto de usar porque ele é espetacular. Façam mesmo essa experiência de utilizar, que eles fazem essa regulação hormonal e, consequentemente, o cabelo ele parece que vai nascendo mais saudável. É impressionante. E fica muito mais bonito. Fica muito mais bonito. Então, aqui, como utilizar, né? A gente trouxe aqui algumas possibilidades. No shampoo, né? Você pode colocar no seu shampoo. Às vezes tem gente que gosta de usar ali na hora, deixa o vidrinho, por exemplo, sei lá, de alecrim e faz a mistura na hora, né? Só que a chance de você fazer o cálculo errado, né, todos os dias é maior. Então, o ideal já é fazer uma concentração, né, ideal ali com, sei lá, 200 ml e você já colocar a quantidade certa de gotas. O finalizador, o seu creme, o óleo de massagem, né? O uso tópico aqui com proteção, a gente, né? A Samara vai até comentar um pouquinho, que é interessante, né? Usar, ou você passa um filme quando você for fazer uma massagem no seu corpo. Às vezes, alguns profissionais passam ali um filme. Para quê? Para evitar que os óleos essenciais evaporem. Então, existem técnicas aí de massoterapeutas excelentes para aumentar ainda a eficácia, né, dos óleos essenciais, que é como se fosse um envelopamento, né, durante ali as técnicas de massagem, para que seja melhor absorvido esses óleos essenciais. E a gente pode usar isso também, a gente falando de cabelo, a famosa touca, né? Assim, é porque tem um estudo que ele comprovou que que isso assim é meio óbvio, mas o estudo trouxe para comprovar, né? Em termos estatísticos. Se eu faço uso em determinada região do corpo, isso para qualquer região, por exemplo, um pé, se eu vou fazer uma massagem ali no pé, eu quero usar de alguma forma terapêutica, ou vou fazer, a gente está falando de cabelo, eu vou fazer uma massagem no cabelo, eu vou deixar, por exemplo, o que a gente gosta, assim, deixar um creme ali para hidratação, e eu vou utilizar óleos essenciais juntos, é interessante se você quer reter uma maior quantidade do óleo, porque ele é volátil, ele tem uma facilidade de evaporação rápida, a gente já sabe disso. Então, para você conseguir reter, o que a gente faz? Envelopa, né? E aí, existem várias formas. Eu gosto de utilizar a touca, é só uma forma de barreira, né? Eu gosto também de fazer hidratação nos pés quando tá aquele tempo bem seco, que o pé tem uma tendência a ficar bem rachado. É porque eles não vivem isso aqui só em Brasília. Só Brasília, que não tem umidade nenhuma, que a gente sofre muito com a secura. É surreal, assim, os períodos de seca que a gente vive. E aí o pé, ele tende a ficar muito rachado. Então, eu faço a formulação com óleo essencial, protejo com uma sacolinha, qualquer coisa que vai impedir que o óleo essencial evapore, e ponho uma meia. Eu durmo com aquela mistura mesmo, para nos pés conseguirem reter a maior quantidade em termos de porcentagem do óleo essencial, e o efeito depois, no dia seguinte, é muito, muito bom. Perfeito. Meninas, só uma pontuação, no final a gente vai abrir para as perguntas, a gente também está pegando aqui no chat, depois a gente vai falar. Tá. Mas uma coisa que surge sempre, uma dúvida que surge sempre, assim, posso misturar os óleos essenciais com o meu shampoo comum? O óleo essencial pode reagir com aquela química do shampoo? Existe algum problema? Depende. E ser num vidro de plástico também, como é que é isso? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, muito legal essas pontuações. Primeiro, é interessante, porque assim, a gente não vai deixar ele por muito tempo aquele shampoo, né? Ele vai passar um período determinado. E o óleo essencial, ele vai estar diluído no shampoo. Então, ele não vai estar em contato, digamos assim, totalmente direto com o plástico. Então, pode ser utilizado, sim, na diluição correta no shampoo, no recipiente plástico. Mas, se eu for utilizar, por exemplo, uma vasilha para fazer um blend, eu não posso utilizar o blend num vasilhame ali de plástico, todos os óleos essenciais misturados, não posso. Tá? E a outra pergunta era?
o recipiente, o ideal é que seja escuro, Isso. principalmente E longe da luz. Principalmente na minha casa, eu não sei assim, cada um tem uma realidade, você vai avaliar, mas a minha casa, por exemplo, o meu banheiro, eu recebo luz direta do sol. Então, se eu for utilizar, eu preciso, porque senão eu vou perder. Primeiro que ele vai oxidar, né? Vai acabar tendo uma reação ali e o efeito não vai ser muito legal. Então, o ideal é um recipiente escuro, tá? Se você não tem uma possibilidade de um banheiro, por exemplo, já escuro, que não entra a luz do sol, o ideal é ser um recipiente escuro mesmo. E a questão do shampoo, o ideal é uma base neutra. É um shampoo que a gente chama de shampoo neutro, ou um shampoo sem sal. Mas, se você não tem, ou não conseguiu, sei lá, encontrar, quando a gente lê o rótulo, a gente tem que observar se ele tem óleo mineral. Se tiver óleo mineral, não mistura. Por quê? Porque o óleo mineral é um derivado do petróleo e ele reage com os óleos essenciais, inibindo a eficácia do óleo essencial. Então, não misture quando for utilizar em algum óleo, sei lá, porque às vezes existem óleos adulterados. Por exemplo, você olha um óleo de amêndoas no mercado ou numa farmácia, nem sempre aquele óleo essencial, aquele óleo vegetal vai ser puro, né? Então... É até bom, assim, falar disso, porque normalmente, assim, a via de regra é que não é ideal que a gente compre óleos vegetais, tipo, de farmácia, de mercado. Tipo, vocês sabem esses óleos, vocês com certeza já encontraram óleo de semente de uva de 3, 4 reais. Não existe óleo vegetal de semente de uva custar 100 ml custar 4 reais, é humanamente impossível. O processo de fabricação, não tem como. Então, ele vai ser adulterado. E se você olhar no rótulo e só procurar um ou dois componentes ali, você vai ver que está incluído uma série de componentes que não são naturais, né? Isso. Então, evitem, comprem se for... empresas que vocês confiem, né? Que vocês têm certeza que realmente é puro, de produtores... Porque normalmente preços muito abaixo, a gente sempre fala isso, tanto óleo essencial como óleo vegetal, muito abaixo eles estão fora ali da curva, da realidade. Né? Infelizmente não tem como. Isso. Respondemos? É isso, Liana? Liana? É isso aí. Tá. Uma outra, só para finalizar essa parte do como usar, duas estratégias muito legais que a gente gosta muito, que é você poder utilizar a argiloterapia, utilizar a argila, porque a argila por si só, ela já tem muitos benefícios. A coloração em si é porque ela é derivada de um mineral diferente. Então, utilizar a argila, reconstituir ela, né? E utilizar junto os óleos essenciais, assim, vocês vão ouvir muita coisa na internet que reage, mas a gente ainda não tem comprovação nenhuma de que o óleo essencial tem reação com a argila, pelo contrário, eles casam, né? O que a gente tem hoje de benefício dos dois. Utilizar a argiloterapia tanto no rosto, pode utilizar, mas sempre quando for utilizar no rosto, utilizar pouquíssimas gotas, né? Que vai em contato direto. E também no cabelo, porque quando a argila ela já tem um efeito de absorção de oleosidade. Então, associada a um ou dois óleos essenciais que você vai conseguir potencializar tanto o efeito da argila quanto o efeito dos óleos essenciais com essa finalidade. E é muito legal mesmo, a gente sente a diferença depois que passa, tanto no rosto quanto no cabelo. E a aloe vera, a babosa, gente... A gente até plantou no quintal da nossa avó muitos para... Olha, se você não fez ainda, seja homem, mulher, seja na pele, seja no cabelo, se você nunca experimentou usar óleos essenciais misturado com o gel da babosa, a babosa pura, mas você tem a possibilidade de comprar em algumas empresas que vendem o gel já pronto, o resultado é maravilhoso, assim, foi uma das melhores hidratações que a gente já fez, assim, de resultado, assim, instantâneo, e dias depois, você falar que incrível, assim, a sensação, o parece sedoso, que absorve melhor o cheiro do óleo essencial, o cheiro do cabelo cheiro fica dias. É muito bom, assim, então isso é uma possibilidade muito legal. Você não teve ainda a curiosidade ou a oportunidade, faça, não vai se arrepender. Isso. E aqui a gente trouxe essa tabelinha
se vocês quiserem, podem dar print, tirar foto, né? Com a medida que vocês tiverem aí de recurso. Isso aqui é uma tabela que a gente trouxe, o Tisserand traz em ml, mas a gente trouxe em gotas para facilitar a nossa vida, né? Para a gente não ter que fazer esses cálculos, a gente já trouxe os cálculos prontos. Para que a gente usou 30 ml aqui, por quê? Porque é uma média, mais ou menos, do que a gente vai preparar para você não deixar ali dias uma mistura que talvez você nem vai utilizar, mas você vai utilizar ali na hora, para uma massagem, por exemplo, para uma massagem não só corporal, mas também no couro cabeludo. É legal você fazer essa estimulação no couro cabeludo com o óleo vegetal e o óleo essencial. E a gente considerou aqui, tá? Para 1 ml, uma média de 22 gotas. A gente sabe que isso varia, né? Do dosador de cada fornecedor. É até interessante, às vezes, fazer esse cálculo. Você vai utilizar alguma vez, aí você conta quanto quantos 1 ml vai dar quantas gotas, porque aí você consegue ter a exatidão desses cálculos. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente usa mais ou menos essa proporção entre 20 a 25, por isso que a gente utilizou 22, que seria uma média aí desses dois extremos. Então, de 1 a 5%, tá bom? Aqui seria uma dosagem que é o que a gente costuma falar, inicie com 1%, até para você saber como a sua pele vai responder a essa porcentagem. E à medida que você for vendo que está respondendo bem, você vai aumentando dependendo da necessidade, tá bom? Então, vamos para o próximo assunto pedido, que foi o melasma, né? Então, a gente sabe que existem, na verdade, vários tipos de melasma, né? Na verdade, várias causas de melasma. A gente, né, vai até a Samara ter uma experiência traumática com essa questão. Por quê? Porque se a gente for pensar quais são as causas, a gente pode ter uma causa que foi uma excessiva exposição aos raios, né, ultravioletas, ao sol. Pode ser também ali uma questão de alteração hormonal, né? As grávidas sabem disso. Sofrem muito com isso. Essa questão da gravidez, às vezes até desaparece, vai diminuindo, né? Mas outras persistem. E o caso de certos cosméticos, né? Que foi uma experiência que a Samara passou por um protetor solar, a gente não vai citar aqui a marca, né? Que é antiético, mas de um protetor solar que causou melasma. E por que teve certeza? Porque foi pós-uso, né? E porque o sogro dela também utilizou o mesmo protetor e teve o mesmo problema. Surgiu o melasma. Então, para vocês verem como a gente tem que ficar atento a essa questão dos cosméticos, que eles são sintéticos, que às vezes a gente acha que vai ter só benefícios, né? Eu vou usar um protetor solar. Mas dependendo, isso pode até prejudicar, dependendo da composição química lá daquele protetor, daquele shampoo, sei lá o que vocês utilizam, né? Tem cosméticos hoje que a composição deles são de agentes cancerígenos. Por isso que a gente é uma tendência cada vez assim, maior de procurar por produtos naturais, né? Então, se a gente for pensar em melasma, existem 3 tipos de melasma. O epidérmico, o que é o epidérmico? É aquela camada, deixa eu ver se tem aqui na imagem, aqui. Exatamente. A epiderme é a parte mais superficial da pele, é onde estão lá os nossos pelos, né? Essa camada, ela não tem nenhum tipo de vaso sanguíneo, não sei se dá para perceber aqui pela imagem. Então, existe esse tipo de melasma que ele é mais superficial, então ele é mais fácil de ser tratado. O dérmico, ele já é mais difícil, ele é mais profundo, porque ele já alcançou uma camada mais profunda, né, da pele. Por isso, ele seja mais difícil, né, de tratar. Lembrando que, gente, melasma é um grande problema, por quê? Porque não existe cura. Ele fala assim, eu vou acabar com o melasma. Existe o controle do melasma. Então, existem formas de controlar. A gente consegue diminuir, né? Já aconteceu com a gente com os óleos essenciais, já conseguiu reduzir a mancha, mas o melasma em si, ele é controlado. Então, por isso que é ideal sempre estar tratando, porque senão pode ser que surja novas manchas, né? Pode reaparecer.
E a gente vai trazer aqui um estudo muito interessante com melasma, porque ele é um óleo essencial hoje, o óleo essencial de vetiver, que é fantástico para o melasma. É um óleo que às vezes é pouco conhecido, poucas pessoas dão valor, mas é um óleo, assim, fantástico. Ele tem já estudos que mostram a eficácia dele contra, né, essas manchas, e que a gente pode utilizar como forma de controle, né, dessas manchas. Outro óleo essencial também muito interessante é o óleo de copaíba, né? Que ele tem um componente chamado beta-cariofileno, que é um excelente anti-inflamatório. E ele pode também ajudar a reduzir essas manchas. O óleo essencial e o óleo vegetal. Porque o óleo... inclusive, a gente fez até um vídeo, né, no YouTube, tem disponível depois, se vocês tiverem curiosidade, para o tratamento de melasma, com óleo vegetal, mas era de uma técnica específica que chama de microagulhamento, que é como se fossem microagulhas mesmo, que ela vai passando um rolinho e vai perfurando micro, né? Isso é em forma micro mesmo. E aí depois era aplicado o óleo vegetal de copaíba, porque apesar do o óleo essencial de copaíba, ele deriva, né? Ele é um destilado também do óleo vegetal. Então, eles têm características, lógico que o óleo essencial sempre vai ser mais forte, não tem como, mas eles têm características semelhantes. Então, e pode ser associado, quando a gente utiliza qualquer um desses óleos essenciais, é interessante, já que tem evidência para melasma, utilizar diluído no óleo vegetal de copaíba. Então, se, por exemplo, eu só tenho a opção de usar, por exemplo, 2, né? Usa, por exemplo, de vetiver, pode ser até diluído no óleo vegetal de copaíba, né? Isso. Que vai te dar aí ali uma grande possibilidade de diminuir essas manchas. O tea tree, gente, o melaleuca, a gente colocou ele aqui porque ele vai ser muito importante para os casos de melasma derivados da acne, tá? Esse melasma derivado... Foi eu que fiz isso? Não, né? Esse melasma derivado da acne, a gente, né, sofreu muito com isso, porque a gente sempre teve muita espinha, e aí o que a gente fazia? Estourava as espinhas. E o que surgia? A mancha, né? Que aí, com o tempo, vai vir se tornando um melasma, né? Essa hiperpigmentação, que é o melasma. E aí o tea tree, ele vem como um antibacteriano, então controlando essa questão das espinhas e auxiliando também na redução dessas manchas. O lavanda, como a gente falou, ele é um ótimo cicatrizante, além dele estimular a produção do colágeno. E estudos comprovam isso. Por que é importante? Porque se eu estou falando de uma hiperpigmentação, é importante sim eu produzir colágeno para que novas células surjam com uma firmeza melhor, né? Com uma característica assim mais rígida, mais robusta. E por isso o óleo de lavanda ele pode ser muito interessante também nesse tratamento. Olíbano, então, nem se fala. Existe uma teoria que chama a teoria da assinatura das plantas. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas dizem, né, que as plantas, elas pela sua característica morfológica, elas assinam a característica que elas vão ter. Então, por exemplo, o óleo essencial de olíbano, ele é derivado de uma planta resinosa, que é produzido de uma resina. E a resina, ela é produzida por meio de uma cicatrização que a planta faz para proteger essa planta de um buraco que foi formado nela para retirar aquele óleo resina. Ou seja, dizem, né, teorias que é uma planta que tem essa característica rejuvenescedora, ou seja, ela também ajuda a cicatrizar. Então, o olíbano, ele vem exatamente com essa característica de cicatrizante, né, de rejuvenescimento, pode ser também um ótimo auxiliador do melasma. Existe o óleo essencial de semente de cenoura e o salves clareia, que a gente vai utilizar nesse caso
para aquele caso de melasma quando é de alteração hormonal durante a gravidez, tá? Então, que a gente chama aqui específico de cloasmas, né? São manchas específicas que surgem durante a gravidez. E palma rosa. Esse é o estudo, né? Esse estudo ele é fantástico, ele utilizou o óleo de vetiver, né, em células que são células que a gente chama de melanócitos, que são responsáveis, né, pela produção da melanina, que dá essa hiperpigmentação na nossa pele. Ele, então, foi utilizado para avaliar, além disso, que a gente chama de estresse oxidativo, ou seja, a característica dele, se ele é antioxidante ou não. E por que a gente fala, mas por que antioxidante? Porque um óleo essencial que ele tem uma característica que é antioxidante, ele vai combater os radicais livres. E não é interessante ter radicais livres, assim, precisa ter radicais livres, mas em excesso isso traz doenças, inclusive câncer. Tem muitos estudos que avaliam a questão dos radicais livres, a prevalência do câncer. Ou seja, a gente precisa manter um equilíbrio no nosso corpo. E óleos essenciais que são antioxidantes são extremamente importantes para combate desses radicais livres. E esse estudo avaliou o óleo de vetiver tanto, né, no combate dessas células, né, os melanócitos, olha a curvinha lá caindo, em relação à atividade antioxidante, no gráfico a gente mostra. Então, mostrou que em concentrações de 10 e 20 miligramas por ml, ele reduziu ali em 81% e 52%, de acordo com a concentração, com a tirosinase, que era uma enzima que está relacionada à produção desses melanócitos. Ou seja, é um óleo essencial que é fantástico. Por isso que eu falei para vocês, sou apaixonada pelo vetiver. Por quê? Porque é um óleo que, além de tratar o melasma, ele ainda tem uma característica que é de ser um antioxidante. Quando a gente pensa em antioxidante, só voltar aqui rapidinho, a gente está falando de melasma, mas particularmente nós, né, no nosso histórico familiar, nós temos 3 casos de câncer de pele na nossa família. Nosso avô que inclusive faleceu em decorrência do câncer de pele, e 2 tias nossas, né? E a gente já tem, por conta da predisposição, porque isso é um fator, não quer dizer que determinante, mas é um fator condicionante, quando a gente tem casos, situações na família, de que se a gente não se cuidar, a gente tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de pele. Comparado com outras pessoas. Comparado com pessoas que não têm caso na família, e associado à coloração da pele, porque a gente sabe que hoje as pessoas de pele negra têm uma proteção em relação à atividade desses melanócitos, que eles têm mais quantidade de melanina, que é um protetor dos raios ultravioletas. Então, uma coisa que a gente gosta de utilizar nos óleos essenciais, sempre quando a gente fala assim, que a gente usa 2 vezes do dia, que a gente usa de manhã e usa à noite antes de dormir, é utilizar o olíbano, porque o olíbano é muito complicado hoje no Brasil falar de atividade anticancerígena, porque envolve muitas outras situações, mas ele já tem comprovação de atividade anticancerígena, né, nas células. O óleo essencial de cravo também, apesar dele ser, assim, tem um risco de reações um pouco maior, mas a diluição tem que ser bem baixa. Você usa sempre uma concentração baixa do óleo essencial de cravo, mas ele, de todos os antioxidantes, hoje ele é considerado o melhor, com maior potencial antioxidante, e associado também aí ao vetiver, que a gente já sabe. Então, pensa você fazer uma mistura com esses 3 óleos. Isso também é um auxiliar para, eu não vou dizer nem rejuvenescimento, que a gente fala assim de rejuvenescimento, mas de antidade, né? De auxiliar nas linhas de expressões, em rugas, de amenizar isso, são óleos, assim, excelentes. E associado, então, à lavanda, que estimula o colágeno, pronto, eu acho que você tem seu sérum aí perfeito, né? Digamos assim. E sempre lembrando da diluição, que quando a gente fala daquela quantidade de gotas, é a quantidade máxima
de todos os óleos, não é de cada óleo. Isso. Então, se eu vou fazer uma diluição ali de 2%, tem a quantidade máxima lá naquela tabela, se você divide, por exemplo, por 3 óleos que você for utilizar. E não é para utilizar aquela quantidade de gotas para cada óleo, né? Ali é o máximo de gotas, mesmo que seja um blend. Outra questão que vocês pediram foi a descamação. Até perguntei para a Liana, eu acredito que esteja relacionada à dermatite atópica, né? Que é aquela dermatite que causa descamação. E a gente trouxe esse estudo, assim, maravilhoso, que ele mostrou em tratamentos com ratos, utilizando o óleo essencial de camomila alemã. E o que ele avaliou? Ele avaliou o óleo essencial de camomila alemã durante 4 semanas, utilizando uma vez por dia, né? E 70 miligramas ali 6 vezes por semana. O óleo essencial de camomila alemã, a gente até chegou a algumas conclusões discutindo esse artigo, né, Samara? Porque no estudo fala que ele diminuiu a quantidade de IgE, e a gente falou muito sobre anticorpos durante essa Covid, que foi o IgM e o IgG, né? Então, de acordo com alguma patologia no nosso corpo, são produzidos anticorpos específicos. No caso de alergias, quando se trata de alergias, o corpo produz IgE, que são anticorpos específicos para reações alérgicas. E das substâncias químicas que são produzidas, né, são as histaminas. As histaminas, elas são produzidas pelo nosso corpo, que dão aquela característica da alergia. Por exemplo, coceira, a descamação, a vermelhidão, a irritação. O local quente, avermelhado, né? Exatamente. Por quê? Porque o corpo sinaliza que ali naquela região, então ali aquela região começa a produzir histaminas para sinalizar para o corpo que é necessário, de alguma forma, reagir para combater aquela alergia. Então, é uma forma de sinal químico que as nossas células emitem, né? Um sinal químico. E o óleo essencial de camomila alemã, ele avaliou a diminuição dessas histaminas. Aqui o D é com óleo essencial. Dá para ver que ele tá limpinho, é até bonito, né? De ver se a gente for comparar quando ele estava com a dermatite atópica. De como que o óleo essencial de camomila alemã, ele tratou bem essa dermatite atópica. Então, tinha uma descamação, uma vermelhidão, e aqui, na foto D, houve, então, de acordo com a avaliação sanguínea desses ratos, uma diminuição da quantidade desses anticorpos, o IgE. Ou seja, sinalizou, então, concluiu que esse óleo essencial de camomila alemã, ele reduz a quantidade de histaminas e a quantidade de anticorpos. Consequentemente, a reação alérgica que ali estava ocorrendo. E esse estudo, assim, foi muito legal mesmo a gente discutir, porque, assim, olha que interessante que é a gente ligar os conhecimentos, né? A gente tinha publicado um vídeo, né, falando sobre o uso do óleo essencial em crianças, que foi um estudo com crianças, para que faziam xixi à noite de forma involuntária. E ele conseguiu, teve resultados fantásticos. A melhora das crianças, da frequência com que elas faziam xixi à noite, diminuiu drasticamente usando óleo essencial de camomila alemã puro. E nenhuma criança, mesmo com a pele que é um pouco mais fina comparada aos adultos, poderia ter uma reação alérgica. Nenhuma criança apresentou reação alérgica. E aí, quando a gente associou a esse estudo, a gente, poxa, olha só, a gente já tinha um indício, ele não apresentou nenhuma reação alérgica puro. E agora a gente sabe, baseado nesse estudo, que ele tem uma ação contra as histaminas. O que isso também acrescenta para a gente aqui hoje? Que um óleo essencial para alergias de forma geral. Aqui ele foi testado na dermatite atópica, mas ele age como antihistamínico. Isso. E toda vez que a gente vai comprar, por exemplo, um óleo essencial ou uma medicação, um antialérgico, lá na bula ele vem como antihistamínico, porque ele age para diminuir essa ação das histaminas. Então, para alergias, mesmo que seja alergia, por exemplo, respiratórias, ele também vai ter uma ação muito legal.
É tão bom estudar. Eu falei até para a Raíssa, quando a gente discute, eu falei, nossa, é tão muito bom legal. Agregar e poder conciliar esses conhecimentos que a gente tem. E a gente também trouxe aqui mais uma questão que vocês pediram, foi a questão da celulite, né? Gente, celulite, meu Deus, quem não odeia esses furinhos, né? Porque a celulite, na verdade, ela é um acúmulo, a gente pode considerar, né, como um acúmulo de gordura, né? De água, toxinas aí nas células. Pode estar relacionada ao ganho de peso, mas pode não estar relacionada ao ganho de peso, pode ser um acúmulo ali local, geralmente é um acúmulo local. Aí tem uma foto na região das pernas, mas tem situações de pessoas que têm celulite até nos braços, né? Na barriga acontece. E assim, tem causas, tudo que a gente fala, assim, lógico que a gente fala como forma terapêutica, mas isso é para qualquer situação, inclusive, por exemplo, para pele, para cabelo. É importante a gente ter hábitos saudáveis, é importante a gente ter uma boa alimentação, é importante a gente não ser sedentário, ter uma atividade física regular. Tudo isso porque às vezes a gente quer usar só os óleos essenciais como mágica, mas o nosso corpo, ele vai responder, os óleos essenciais vão agir também de acordo com aquilo que o nosso corpo tem capacidade, porque senão a gente dá um passo para frente, que é os óleos essenciais, eu já estou dando um passo muito grande, mas eu tenho hábitos totalmente não saudáveis e eu estou dando passos para trás. E a celulite tem relação também direta com esses hábitos, né? E esses óleos essenciais que a gente trouxe aqui como opção, né? Eles têm ou a possibilidade de quebra de gordura, e quando a gente pensa em óleos essenciais para celulite, como quebra de gordura, a gente pode associar também a óleos essenciais para emagrecimento. Isso é uma boa possibilidade também. E óleos essenciais para aqueles que estão relacionados também à retenção de líquido, ao inchaço, né? Que eles têm uma ação de diminuir e de excretar esse líquido que está em excesso no nosso corpo, né? E todas as vezes que a gente for utilizar qualquer um desses óleos essenciais, seja com foco em quebra de gordura, né? Seja local, seja para redução também de inchaço, diminuição, é importante a gente pensar fisiologicamente no sentido do coração. Isso é uma dica para vocês, tá? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, eu vou fazer uma mistura e eu vou para quebra de gordura, para celulite, para diminuição do inchaço, e eu vou passar, por exemplo, nas pernas. A nossa tendência é fazer o quê? Uma mistura de cima para baixo, e eu fazer a massagem de cima para baixo. Só que o que eu estou fazendo isso fisiologicamente? As nossas veias, elas retornam para o coração. Então, eu preciso pensar sempre no sentido do coração, seja no braço, a massagem, ela sempre vai ser com uma forma que a massoterapeuta tem já essa técnica, essa habilidade. Para a gente que não atua diretamente com a profissão, a gente tem que pensar no fisiológico. Então, sempre estimular, sempre nos braços, sentido coração, nas pernas, principalmente, sentido para cima, porque senão eu vou fazer um efeito rebote. Eu vou ter um efeito contrário. Acúmulo, né? Eu vou jogar para baixo e eu vou fazer com que essas células e esse líquido se acumulem na região inferior, e que não é o nosso objetivo, tá bom? Perfeito. Então, a gente trouxe aqui exemplos. Os cítricos são fantásticos. Gengibre, a gente tem vários estudos de gengibre e dos óleos essenciais cítricos. Eles auxiliam na quebra das gorduras e diminuem o colesterol ruim e equilibram. Eles diminuem o colesterol ruim e aumentam o bom. Eles agem como uma forma de equilibrador desse colesterol, né? E a gente não está falando isso da boca para fora, existem estudos mesmo que comprovaram isso.
E outros óleos essenciais aqui que a gente deixou aqui, vocês podem dar print também, não dá tempo da gente trabalhar cada um, que a gente já está passando do tempo. E a gente trouxe só uma receita aqui, né? O óleo de coco, ele é um ótimo termogênico, então vocês podem utilizar aí à vontade com os óleos essenciais, porque esse óleo de coco, ele vai aumentar, então, o potencial terapêutico, né? De quebra de gordura. E, por fim, as varizes, né? As varizes, meu Deus, né? Quem não odeia também essas varizes? E existem também óleos essenciais que a gente chama de óleos essenciais que são estimuladores linfáticos, né? O ideal, gente, é tratar essas varizes o quanto antes, quando começa a surgir elas bem fininhas, porque é muito mais fácil de serem tratadas, amenizadas, né? Às vezes até sumir. Por quê? Porque elas ainda estão numa espessura menor, então é mais fácil de agir ali localmente. Quando já está muito grossa, às vezes chega caso que precisa realmente de cirurgia, né? E quando a mulher está grávida, eu acho que talvez seja o ápice, né? Que surge mesmo ali em grande quantidade durante a gravidez. O grande problema causa dor, inchaço e a probabilidade ali de coágulos, né? De trombose que existe em decorrência das varizes. Então, a gente trouxe aqui também óleos essenciais de sândalo, abeto, esses óleos essenciais que são interessantes para que estimulem ali é como se houvesse ali uma drenagem linfática, tanto para a celulite, tanto que se repete aqui alguns que são estimulantes linfáticos, como para varizes, né? Limão siciliano, às vezes, se você não tem, né, óbvio, pega o que você tem e utiliza o que você tem, né? Não dá para, eu quero todos. Não tem necessidade, às vezes um óleo tem a mesma função que o outro, e você pode ali associar. E a mesma coisa aqui, pode usar o óleo de coco, dilui ali, que é uma quantidade de gotas, né, que a gente colocou, totais de óleos essenciais. E tá numa concentração alta, vocês vão perceber que tá em 5% já aqui, né? Porque subentende-se que é para casos eventuais. Se você vai utilizar isso como rotina, todo dia, diminua a concentração. Exatamente. E para finalizar, a gente trouxe esse quadrinho com do livro, é um bônus aqui para vocês, que esse livro é muito bacana também, do Lavrari. Ele fala sobre alguns óleos essenciais para cada tipo de pele, para cada problema específico. Por exemplo, uma pele normal não precisa também nem de tratamento, digamos assim, né? Mas a pessoa conserva, né? Precisa manter. Mas tem a pele seca, oleosa, às vezes inflamação, pele sensível, a acne, né? Tem caso que a gente realmente precisa cuidar, né? Por conta da produção de manchas. Bergamota é fenomenal para acne, tea tree, o lavanda, ylang ylang, eczemas que entram naquela questão da descamação, da dermatite atópica, né? A gente já até colocou aqui, não fui eu. Não fui eu, não. E a gente até colocou aqui, né, a camomila alemã. No caso da pele envelhecida, os óleos essenciais que agem como regeneradores, que são daquelas plantas que têm óleos resina, mirra, copaíba e olíbano para pele envelhecida. Se puder escolher, esses são os óleos assim essenciais, literalmente, porque a própria planta, o óleo age como regenerador da planta, então provavelmente ele vai ter essa função na nossa pele. Seborreia, né, a bergamota, a lavanda, a sálvia e os capilares rompidos, né, às vezes as pontas duplas, né, quebradiço, e rugas, né, gente, ali pode utilizar funcho, limão, palma rosa, mirra, tá? Então tem essa tabelinha para vocês darem print, né? De fácil acesso e de fácil acesso. E então é isso. Nossa apresentação, deixa eu dar um stop aqui. É isso. Desculpa o tempo, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final. A gente, 2 pessoas, é difícil, né? Falar pouco. Meninas, só queria entrar aqui em algumas dúvidas que surgiram. Quem tiver dúvida pode ir mandando, tá?
Mas é porque o que a gente tem de estudo para calvície masculina genética, tá? A calvície que a gente chama de Fechou? Não. A calvície que a gente chama de androgenética, porque ela tem causas, não quer dizer que determina que a pessoa vai ter uma calvície, né? Mas é um fator, igual a gente falou, é um fator de predisposição. Mexe aí, Raíssa. Mas o que a gente tem de estudo hoje, tá? A calvície androgenética, ela está muito ligada à testosterona, um subproduto da testosterona. Por isso, ela é muito mais comum em homens. Por quê? Porque os homens produzem muito mais testosterona que as mulheres, mas não deixa de acontecer nas mulheres, porque a gente também tem produção de testosterona. Não é na quantidade que os homens. Mas o estudo que foi feito com o alecrim, ele tem eu não digo nem reversão para quando a pessoa já chegou na calvície completa, mas de controle da queda de cabelo por calvície androgenética, o óleo de alecrim é o que a gente tem evidência, tá? A gente trouxe um estudo também que ele traz uma fórmula, tá até lá no nosso perfil, a gente não trouxe ele aqui. É uma fórmula de vários óleos essenciais, incluindo o óleo de alecrim, diluído no óleo de semente de uva, né? Uhum. Que teve reversão ali da calvície. Mas é um estudo antigo, que ele não foi repetido e que a gente não tem outras evidências a não ser essa, né? E foi para a calvície areata. Que era os tufos. Isso é importante, a gente sempre saber o que a gente vai tratar. Porque a calvície areata é aquela que sai, eu não sei se vocês já conheceram alguém com esse tipo de calvície, mas que a pessoa vai ficando as falhas na cabeça, que é diferente da genética, porque ele vai caindo os fios de forma homogênea e uniforme no cabelo, no couro cabeludo. Ok. Teve mais perguntas aí, né? Eu pedi para vocês falarem um pouquinho sobre a importância de não diluírem bases vegetais que não são puras. Vocês já deram aí um spoiler aí sobre isso, né? Acho que a Natália falou assim, que a gente comentou que o alecrim não é indicado para gestantes. Eu não sei se ficou claro, mas a gente citou lá no slide que ele pode ser constituído de cânfora. O quimiotipo dele pode ser a cânfora. E a cânfora, ela é proibida para gestantes, tá? Ok. Elas disseram anteriormente. Alguém respondeu. Ilang Lang está me salvando, maravilhoso. Que bom, Aline, me salva também. Eu amo usar Ilang Lang. Esses óleos essenciais podem ser utilizados para gestante? A gente não tem como tratar aqui todos os óleos essenciais que são indicados, porque a gente tem uma aula de mais de 1 hora só falando disso. O que eu recomendo Priscila, a gente tem uma aula na nossa jornada que vai estar disponível até amanhã, e está disponível também o PDF com a tabela completa de óleos que são proibidos, óleos que são seguros e óleos que são não recomendados, né? Que devem ser usados com cautela. Então, tá bem especificado, porque é uma lista mesmo realmente grande. Ok. Meninas, eu tenho uma pergunta também. A camomila alemã tem algum óleo que se assemelha, outro óleo que se assemelha em termos da composição química? Ele não, assim, é difícil, porque ele até a coloração dele é diferencial. Então, assim, infelizmente eu sei, porque ele é caríssimo. Eu também fico triste. E a gente não tem ele disponível. Ele é muito, né? E ele é mais importado também, né? A gente não tem muita opção dele aqui no Brasil. Mas... Não tem nada a ver com o camazuleno, não, né? O camazuleno é um componente químico dele. A Natália falou sobre o bergamota que manchou a pele dela. O bergamota, gente, ele é um óleo cítrico, então isso muito é interessante você falar, porque é exatamente isso. Qualquer óleo cítrico, apesar da gente não conhecer muito aqui no Brasil o nome bergamota, mas é importante a gente saber que ele é uma fruta cítrica. Então, não utilizar, se você vai utilizar, mesmo que você vai utilizar à noite,
Ao acordar, lave o rosto e tire todo o excesso do que você aplicou na noite anterior, para não acontecer isso, porque acontece mesmo. Ele vai manchar a pele. Se não for livre de furano com marina, ele, infelizmente, você vai ter que utilizar ele com aquela questão de segurança como fototóxico. Isso. Vocês vão disponibilizar a gravação? A gente está querendo publicar no YouTube, tá? Provavelmente, é sexta-feira, né? Provavelmente a gente deixa disponível na sexta-feira, tá bom? Lívia, sobre a foliculite, quando a gente fala de foliculite, a gente fala de uma inflamação com uma secreção de pus, digamos assim, é em pequena quantidade, mas é uma inflamação, infecção no folículo piloso. E como que a gente evita isso, no caso, com óleos essenciais? É você utilizar óleos essenciais na sua formulação que tem ação antibacteriana. Porque aí, o que causa ali a infecção ou a inflamação no folículo piloso? Eu falo porque eu já tive muita foliculite. Acontecia muito, não só no cabelo, mas em regiões, por exemplo, como a axila, na região pubiana também. E é só você utilizar nas suas formulações óleos essenciais que têm efeito anti-inflamatório, por exemplo, a gente já falou do copaíba, o capim-limão tem efeito anti-inflamatório. O tea tree, é antibacteriano. Se você consegue fazer uma formulação que trabalhe tanto anti-inflamatório quanto antibacteriano, você consegue tratar também a foliculite. O óleo de rosa mosqueta, com certeza. E é maravilhoso para o rosto. É um dos preferidos, assim, pelo menos o meu é um dos preferidos para usar no rosto. E, gente, ele é muito interessante porque ele tem ômega 6. Esses ômegas, eles são muito importantes para a composição da nossa pele. Mas existe também um substituto que às vezes é mais barato porque ele não é um preço... O puro, estou falando de um puro mesmo, ele não tem um valor, é um óleo caro. Assim, digamos, acessível. Pode ser substituído pelo óleo de linhaça, um óleo também, quem não conhece, quiser conhecer, fantástico, que também tem ômega 3, ômega 6, que pode ser utilizado aí como substituto. Pode. Meninas, obrigada. Onde eu encontro a lista, o vídeo? Ah, tá. Gente, então, acho que eram essas perguntas, né? No Instagram é @aromadagêmeas. Isso. Alguém colocou ali, mas tá Amora. É aroma. Não, aroma, tá certo. Aroma das Gêmeas. Obrigada, a Aline já colocou. E outra coisa, então, para a gente finalizar, nosso curso está aberto, as inscrições são só até amanhã. É o curso completo, baseado em evidências científicas, como vocês viram aqui, é nesse estilo mesmo, de muito... são densas as aulas, mas de muito conhecimento, e voltada sempre para o corpo humano, né? Para a interação dos óleos essenciais no corpo humano. Então, a gente já tem aí vários módulos disponíveis, a cada semana a gente está atualizando os módulos. Então, quem tiver interesse, a Liana colocou aqui o link para a gente, já do link para a compra do curso. A gente colocou um valor, assim, de verdade, bem abaixo aí dos cobrados, bem acessível, né? Divide até em 12 vezes, para que as pessoas, a gente tem um desejo muito grande, que é de crescer na aromaterapia junto com vocês, a gente tem esse interesse em crescer e ensinar, né, de forma científica, de forma segura mesmo. Gente, vou deixar, vocês podem abrir os áudios agora para vocês falarem um pouquinho. Nossa, gente, eu amei. Achei ótimo. E olha que assim, eu não entendo muito, né? Tem pouco tempo que eu comecei, mas eu achei bem clara, bem objetiva. E eu achei muito interessante, né, essa parte que, às vezes, para a gente é difícil entender um pouco, que é essa parte científica, mas foi ótimo, adorei. Obrigada. Alguém mais? Meninas, vou falar assim um pouquinho, eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão aqui trabalham com os óleos essenciais, tem clientes também. Então, acho que ouvir um pouco dessa linguagem, da mistura do técnico com o que é compreensível para todos, é extremamente importante, porque a gente descaracteriza aquela coisa de que é um olhinho, é um produtinho natural, é um arominha, é um cheirinho. Tá? Então, eu acho que isso reforça
o caminho que a gente está conseguindo, está querendo e está buscando e está construindo aí com o nosso grupo. Legal. Posso falar? Obrigada, meninas. Eu aqui, Lise. Depois eu vou visitar vocês aí para a gente conversar um pouquinho. Legal. Gabi, quer falar? Fala, Gabi. Ah, não podia ser diferente, né? Tinha que falar um pouquinho no final. Não, assim, eu acabei não conseguindo acompanhar tudo, que eu estava auxiliando aqui o João na tarefa escolar, né? Mas, assim, peguei algumas partes e vocês citaram a questão do cravo e falaram da importância da diluição, né? E eu tenho uma experiência com óleo essencial de canela. Eu estava fazendo uso no colar aromático, como esse aqui, né, no difusor. E o que aconteceu? Assim, eu estava fazendo uma experiência com óleo de canela em uma proporção assim, bem mínima mesmo, por saber que é um óleo bem potente. E, assim, num descuido, eu fui, acho que, acordar o João Gabriel, quando eu deitei, encostou aqui no meu rosto. E me deu uma reação alérgica bem severa. Esse não é nem característica assim, só sua, Gabi. Ele é óleo essencial de tomilho, orégano, canela e cravo. A gente chama de dermocáustico. E esses óleos, eles têm que tomar todo cuidado, porque o marido da Samara meu também. esposo fez a mesma coisa. Sério? Porque ele estava num processo, ele está, né, num processo aí de querer emagrecer, uma vida fitness. E o óleo essencial de canela, ele tem um efeito termogênico, né? muito bom. Sim. Só que usa o óleo de gengibre, porque o óleo de gengibre, ele já tem comprovação científica de até 40% na redução do peso corporal. Então, os resultados são fantásticos. Só que ele, ouvindo e lendo sobre a questão do óleo essencial de canela, ele pingou uma gota no colar, no difusor individual dele. Aí a gente estava em casa, quando eu olhei, essa região aqui do peitoral dele estava toda assim, vermelha. E eu falei, Juliana... Vermelha, o meu chegou a ficar roxo, vermelho e ficando arroxeado. Então, pelo amor de Deus, lavar com água e sabão, que o ideal é primeiro passar um óleo vegetal para ele puxar, para ele absorver o óleo e depois... Você pode até assim, lavar, mas por último, né? Só que o desespero, às vezes, a gente... Lava com água e sabão para o máximo que escorrer ali. Mas isso é importante, né? A gente sempre falar dos riscos também, né? De orientar. E saber o que acontece, né? Porque às vezes as pessoas só... não, porque não, mas eu vou fazer uso e tal. Tem que ter essa responsabilidade que acontece mesmo. E foi tenso. Na hora, assim, quando eu vi, foi muito rápido. A reação alérgica foi bem rápida. Enfim, meninas, e a pergunta de vocês em relação ao conteúdo, acho que como sempre a gente conversa, ontem até conversei um pouquinho com a Liana, é um conteúdo diferenciado. Hoje a gente, tanto pelo Instagram, tanto pelo Google, enfim, nas redes sociais, a gente ouve muito sobre aromaterapia, sobre os produtos, e são muitas informações. E, assim, o conteúdo que vocês trazem é um conteúdo muito diferenciado e, assim, na minha opinião, né, e na minha experiência, traz uma segurança diante daquilo que a gente está vendo e que a gente está compartilhando. Então, é de suma importância. Deixo aqui a minha opinião. Obrigada, Gabi. A Eliane escreveu: o embasamento científico só vem acrescentar e aumentar a credibilidade de óleos essenciais. Parabéns pela maneira que vocês abordaram cada tópico. E é legal, a gente gosta de trazer, por quê? Porque às vezes a gente vai falar, eu não sei se vocês já passaram por isso, com familiares. Quando a gente começa a falar dos óleos essenciais, as pessoas às vezes não dão credibilidade pra gente. E aconteceu isso na nossa família. O pessoal, tipo assim, às vezes ria da nossa cara, né, no início. E aí a gente começou a pegar, descer a lenha nos estudos, falar assim, aqui, ó, então vai lá brigar, né, com o estudo científico. Porque depois desse estudo do gengibre aí, já vejo chuva de pedidos, né, de gengibre após
essa informação de 40% do peso corporal. No nosso Instagram. A gente publicou, ele tá como para redução da gordura do fígado. Isso. Porque o estudo com óleo de gengibre, esse estudo foi testado para gordura no fígado, esteatose hepática, né? Só que foi um resultado, na verdade, que não se esperava, foi além. Porque como reduziu a gordura do fígado, consequentemente, isso assim, teve melhora em todos os parâmetros de exames laboratoriais. Glicemia, colesterol. Gengibre pode ser ingerido. O ideal, assim, a gente tinha também uma aula lá sobre ingestão na jornada, vai estar disponível só até amanhã. Existem critérios para serem ingeridos em cápsula, ou em mel, que a gente falou isso bem, ou no óleo de coco, que é um óleo que é possível de ser ingerido, né? Super seguro, e até ajuda ali em questões inflamatórias no nosso intestino. E se você vai tratar o específico, utilizar por aquele tempo específico que você quer tratar, né? Se você está com algum desequilíbrio, utiliza durante o desequilíbrio. Tratou o desequilíbrio? Para de usar, isso. Né? Esse é o ideal. Ou faz um que a gente chama de janela terapêutica. A gente tem que, por exemplo, você usou... Isso não é só para ingestão, tá, gente? Isso é para inalação e é para uso tópico também. Usou, por exemplo, um mês, que eu nem digo assim, num mês a gente costuma usar assim, usa 3 semanas e folga 1 semana. Para ser a cada 3 semanas uma sem utilizar aquela substância. Por quê? Porque a gente sabe que isso entra na corrente sanguínea, a gente sabe que o nosso corpo precisa de um tempo para metabolizar essas substâncias dos óleos essenciais e conseguir excretar, seja por meio da urina ou seja por meio das fezes. Então, sempre utilizar essa janela de segurança, né? Que assim, seria uma janela de segurança. E um rodízio de óleos. Isso. Eu uso só o lavanda para dormir. Existem vários óleos ansiolíticos, né? Então, faça o rodízio. Isso. Use uma semana o lavanda, na outra você usa o lemongrass, o laranja doce, o ylang-ylang. Tem uma série de possibilidades. Isso. Só para não ficar sempre usando a mesma substância, porque você está tendo um acúmulo no organismo daqueles compostos químicos específicos, somente aqueles compostos, que vão ficar ali circulando na nossa corrente sanguínea. Eu ia falar um negócio que era em relação assim à questão científica, porque assim, eu já ouvi numa live, assim, a gente não comenta nomes por questões éticas, mas eu já participei de uma, não a gente assim, de ouvir, né, de participar, de qual a necessidade de querer sempre ficar com comprovação científica das coisas. E assim, é importante a gente deixar claro, a prática, a experiência pessoal, ela é importantíssima. Nós somos gêmeas e meu organismo não responde da mesma forma que o organismo da Raíssa, mesmo sendo o mesmo DNA. Nós temos fatores diferentes que nos torna corpos e organismos diferentes, que o óleo específico, por exemplo, eu amo o óleo essencial de gerânio, o aroma dele me traz muita alegria, muito bem-estar, digamos assim. A Raíssa já não suporta o cheiro de gerânio. Nós estamos falando do mesmo DNA. Mas é importante, assim, para o caminho que a aromaterapia no Brasil está seguindo, nós termos esse embasamento científico e a gente trabalhar com responsabilidade e a gente não ser criticado por estar usando as coisas de qualquer forma. Então, assim, lógico, a gente quando entrou na aromaterapia, todo mundo fala e é importante trazer as experiências pessoais, isso é de suma importância, mas foi uma opção nossa mesmo, trazer o que tem de científico para mais perto das pessoas, porque a gente também precisa da ciência, apesar de que pode ser que no seu corpo atue diferente do que no meu, mas a gente precisa desse suporte. E a ciência não vai conseguir comprovar tudo, gente. Tem coisas que não foram publicadas ainda em estudos científicos, então não tem como ser provado cientificamente, né? E claro que entra essa questão da experiência individual, não tem como, né? É isso. Tchau, Cristiane. Obrigada por ter ficado. A gente podia tirar uma foto, né? Com todo mundo com a... Que ainda ficou, né? Com a janela e a câmera. Porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Eu e a Raíssa, a gente é tagarela, viu?
coçando até. Ai, Cristiane, que bom. Fica Vocês conseguem aí dar um print? Eu consigo. Isso. Oi, Gente, foi um prazer mesmo, é verdade. Meninas, muito obrigada. Gratidão de coração. Vocês sabem, assim, que vocês têm total abertura. A nossa casa está de portas abertas para sempre receber vocês. Tá bom. Tá bom? Muito honrado. Muito obrigada, meninas. Foi fantástico. Foi fantástica a aula. Deu print, então. Beijo, gente. Beijo, Boa gente. noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau.